aprendendo com ele, sabia? Só que chega um momento que a gente vê que tem que passar o bordão para outro, né? E eu já estou começando a orar a Deus para passar para outra pessoa que venha com mais ideia nova, né? Que não é porque eu sou velho, irmão, é porque eu acho que nesse jovem, o Jefferson, novinho aí, pode, mas eu já 53 anos, né? Então, mas eu vou orar a Deus, vou pedir a Deus se é isso mesmo, e quem sabe eu não vou fazer o próximo culto de jovem não seja passando para outra pessoa. Que no caso, o normal não é para outra pessoa, é para o meu segundo, o Jonathan, né? E eleger outra pessoa para ser o segundo dele. Porque o normal na igreja é isso, a obra de Deus é isso. Eu vou sair, estou na frente, ele pula para o meu lugar e outro vem para o lugar dele. O normal é isso ser feito. Isso é que tem que ser feito para ser cumprida a obra de Deus verdadeiramente. Mas a gente está vendo muitos lugares por aí que não é o segundo que assume. Chama um outro lá de fora e depois quebra a cara. Pega a igreja, não sabe como é a igreja e acaba destruindo em vez de construir. E a gente temos que ficar atento a isso. Irmão, eu digo isso por experiência própria. A gente tinha muita gente aqui, muitos garotos com inteligência, mas nós coloquemos o outro e quase acabou o grupo de jovem. Mas eu louvo a Deus porque Deus é na vida de todos eles e nós estamos aqui. Irmão, nosso diácono André pregou outro tempo aqui. Apocalipse 3,16. Que coisa abençoada. O povo no domingo disseram: quando é que aquele menino vem de novo? Eu digo: é só você estar aqui no grupo de jovens, no dia do culto do jovem, que o André vai estar aqui. E ele está aqui. Ele tem 1 hora, mas é que nem eu falei, ele é quem sabe o que Deus vai fazer na vida dele. Vamos receber o nosso diácono André com uma linda e gloriosa salva de palmas para Jesus. Pode aplaudir a Jesus bem forte, ele é maravilhoso. Som. Saudamos a igreja na paz do Senhor, amém? Motivo de muita alegria. Os irmãos estão me ouvindo? Glória a Deus. Motivo de muita alegria de estar com todos os irmãos aqui nessa noite. Quero agradecer a vida do pastor Josenildo, do pastor Manuel, do pastor José, do Jefferson. Esqueci de mais alguém? O Jonathan, Deus abençoe. Sou da Assembleia de Deus, Ministério Kenosis, ali da pastor presidente Douglas Gomes. Eu trago a paz do meu pastor, a igreja recebe. Está juntamente comigo nessa noite o jovem Alexandre, a irmã Nayara, a Pâmela, que também é ali da nossa igreja, o irmão Pedro. Deus abençoe a vida de vocês, amém? Irmãos, a hora já está um pouco avançada. Então, abra comigo sua Bíblia, livro de Apocalipse. Capítulo 3. Prometo aos irmãos que não serei cansativo. 20, 25 minutos a gente já está entregando, amém? Capítulo 3, versículo 1. Os irmãos acharam? Quem achou, diga eu vou para o céu. Quem não achou, diga eu vou também. Eu espero você. Apocalipse 3,
versículo 1. Amém? A palavra do Senhor diz assim: e ao anjo da igreja de Sardes escreve: essas coisas diz aquele que tem os 7 Espíritos de Deus e as 7 estrelas. Eu conheço as tuas obras, que tem nome de quem vive, mas na verdade está morto. Ser vigilante fortalece as coisas que permanecem, que estão prontas para morrer, porque eu não achei as tuas obras perfeitas diante de Deus. Lembra-te, portanto, do que Deus tem recebido e ouvido, e guarda e arrependa-te. Pois se tu não vigiares, eu virei a ti como um ladrão, e tu não saberás a que hora eu virei sobre ti. Tens poucos nomes em Sardes que não se contaminaram as suas vestes, e eles andarão comigo de branco, pois eles são dignos. Aquele que vencer será vestido de vestes brancas, e não apagarei o seu nome no livro da vida, mas confessarei o seu nome diante do meu Pai e diante dos anjos. Aquele que tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. E você diz amém? Amém. Podem se assentar. Uma palavra muito conhecida de todos os irmãos que estão aqui nessa noite. E da última vez que estive aqui, eu preguei Apocalipse 3,16, não foi isso? Som. Pode diminuir um pouquinho agudo? Só um pouquinho. Som. Glória a Deus. Tá ótimo. Deus, ao revelar, glória a Deus. O Senhor Jesus, ao revelar a João as 7 cartas, as 7 igrejas da Ásia, tem como uma missão de 3 pontos nessa mensagem. Não só na igreja de Sardes, mas como nas 7 cartas, as 7 igrejas. E a gente pode separar esses 3 pontos, esses 3 pilares nas seguintes características. A primeira é a introdução, é onde Jesus Cristo se apresenta. A segunda, Deus ele repreende, reconhece e adverte. Só que tem 2 diferentes, que são Laodiceia, que apenas erra, e Filadélfia, que só acerta. Então esse contexto meio que não se encaixa nessas 2 outras igrejas. E o terceiro ponto é a promessa vinculada à obediência daquilo que Cristo havia dito, aquilo que Cristo havia prometido. Veja aqui no texto que acabamos de ler, Deus ele fala: aquele que vencer andará comigo de vestes brancas, pois esses são dignos. E eu quero nessa noite profetizar que vocês são mais do que vencedores, que vocês são dignos, e que se permanecerem na fé de Jesus Cristo, caminharão ao lado dele. Tem algumas outras formas de enxergarmos também a carta que Deus ele escreve a Sardes. A primeira é contextual. Cristo, no caso de Sardes, ele aponta para essa cidade, se tratando de um aspecto específico daquela região. E ele faz isso exatamente porque a região em que as cartas são distribuídas está localizada dentro do Arco Menor. E a variedade de culturas que tinha dentro daquele espaço, dentro daquela região, era muito, de forma que se Deus ele entregasse essas 7 cartas a essas 7 igrejas, de fácil acesso essas cartas poderiam correr entre essas cidades,
a ponto de que cada igreja pudesse se exortar com a exortação do outro, e que pudesse se glorificar naquilo que ela estava acertando. Então a gente tem 3 formas de enxergar essas cartas. E Deus, ele, de maneira diferente, ele introduz a sua mensagem a essas igrejas, a essas cartas, de maneira muito específica. Por exemplo, Apocalipse capítulo de número 2, versículo de número 12. A igreja vai falar assim: o anjo da igreja está em Pérgamo, escreve: isto diz aquele que tem a espada afiada de 2 gumes. Para que a gente consiga entender essa mensagem, por que Deus está se apresentando dessa maneira, a gente tem que entender o contexto histórico da cidade de Pérgamo. E qual que era o contexto histórico? Na cidade de Pérgamo tinha a casa do procônsul romano, e Roma tinha a sua simbolização tipificada em uma haste de 2 gumos e de 2 fios, que saía da mão de um soldado romano, como sinal de justiça. Só que Deus está olhando para essa simbologia da cidade de Pérgamo e está dizendo: vocês não têm a espada de 2 gumes, e muito menos os fios, porque elas estão saindo da minha boca, porque é a minha boca quem dá a palavra final, é a minha boca que dá o juízo sobre a tua vida. Não é o outro que fala que você morreu, que você perdeu, sou eu que determino a tua história. E eu quero profetizar sobre a tua vida que Deus te predestinou a vencer. A igreja recebe? Então a gente já entendeu por que Deus ele se introduz dessa forma à igreja de Pérgamo. Só que a gente fala de Sardes. Vamos lá. Sardes pertencia ao reino da Lídia. E isso pode parecer estranho, porque Lídia é Antigo Testamento. A gente está falando de Novo Testamento, aproximadamente 40 anos depois de Cristo. O reino da Lídia era um reino ainda dos medos e persas, que Ciro estabeleceu como uma região. Só que a cidade de Lídia tinha uma padroeira, por causa da mitologia grega, que havia uma forte influência sobre aquela região. E a deusa do nome da cidade de Sardes se chama Cibele. No 1º século da denominação romana, Sardes era governado pela Lídia. E quando a gente encontra no aspecto histórico a cidade de Sardes, a região de Sardes, tinha 2 templos dedicados ao imperador. Só que aproximadamente no ano 17 depois de Cristo houve um terremoto. E isso fez com que o historiador Plínio escrevesse uma carta dizendo que, por intermédio desse terremoto, Lídia necessita de recursos para se reconstruir. E Roma manda esses recursos para Lídia para que ele viesse se reconstruir e viesse se restaurar novamente. Então, a partir desse momento, por causa de César, que era o governador romano, eles colocam o nome daquela cidade de Lídia Cesariana. E a Bíblia vai falar que levantaram esse templo em adoração ao imperador e também a deusa Ártemis, que é a deusa da fertilidade. Mas nos mitos antigos, Ártemis era vista como a deusa caçadora, personificada em uma mulher, vestida de caçadora, com bastão na mão que acompanhava de cães e cervos. Quando olhamos para o 1º século, que é onde a palavra do livro de Apocalipse está inserida, algumas escavações nos revelaram algumas coisas da cidade de Sardes, onde Ártemis era adorada. E percebemos que a personificação dela, ao decorrer do tempo, ela muda da maneira que eu acabei de citar, que ela era a deusa caçadora. Agora ela tem muitos seios, símbolos místicos, e a profissão dela, aquilo que era designado por ela, era para que ela viesse auxiliar no parto e ela fosse a punidora das mulheres ofensivas. Então a gente tem Cibele, que era adorado na Lídia antiga, só que agora a gente tem Ártemis, que é adorado na Nova Lídia, onde é a igreja, onde está inserida a igreja de Sardes.
Então veja, a algum momento da história, alguns historiadores sugerem que houve uma mistura das duas deusas em apenas uma. Isso é importante para a gente entender o culto de Cibele. Porque o culto de Cibele, dentro da mitologia grega, a gente precisa entender os mistérios eleusianos. E o que são os mistérios eleusianos? Os mistérios eleusianos é algo que vem da região de Eleusis, que é próximo a Éfeso. E os mistérios eleusianos, eles tinham um princípio. Quem está me entendendo, diga amém. Os mistérios eleusianos tinham um princípio que conseguia reunir todas as religiões, independente de qual fosse, a cristã, a egípcia, no conto de Ísis e Osíris, na mitologia grega. E qual que era esse princípio? Ressurreição. O princípio era? Aleluia. E depois de um tempo, escavaram próximo da região e encontraram duas deusas. A primeira, chamada Deméter, se chamava, que na mitologia grega trazia o significado da deusa da agricultura. Ela tem um relacionamento sexual com Zeus. E através desse relacionamento sexual com Zeus, ela tem uma filha. Eles têm uma filha chamada Perséfone. Perséfone é criada. Perséfone é educada. E sempre vivia no Olimpo. E a sua fisionomia era tão bonita, mas tão bonita, que fazia com que os deuses lutavam contra si mesmos pela mão de Perséfone. Só que aparentemente Perséfone prefere guardar a sua castidade. Ela prefere não se casar. Mas um belo dia, ela indo colher frutos para se alimentar no campo, a mitologia nos fala que Hades aparece e toma Perséfone e a leva para o submundo. Deméter, mãe de Perséfone, sem saber aonde que sua filha estava, por ser deusa da agricultura, causa um desequilíbrio. E isso faz com que os deuses comecem a busca a Perséfone. Então eles encontram Perséfone no submundo, com Hades. Só que eles levam uma notícia para Deméter que a entristece muito. Qual que é? Sua filha se casou com Hades. Numa tentativa de que Hades pegue o fruto da romã, que sela casamento na mitologia grega, entrega para Perséfone comer. Então, por causa do fruto da romã, Perséfone se corrompe, acaba se casando e perdendo a sua castidade com seu tio Hades. Só que Hades, sabendo que por causa desse desequilíbrio ele também poderia sofrer algumas consequências, ele faz um acordo com os deuses. Qual? No terceiro período do ano, que é exatamente o inverno, Perséfone retorna ao Hades para ficar comigo. E nos outros 3 períodos do ano, ela pode ficar no Olimpo com vocês. Deméter aceita, os deuses aceitam. E começa a ter o culto a Perséfone. E isso aqui, irmãos, não vai ter explicação, não tem explicação de como acontece. Mas os iniciados ao culto de Perséfone entravam pelo Hades, saíam dele. E quem conseguisse sair do Hades recebia uma estrela que eles falavam que era a estrela da vida. Então agora você já está começando a entender porque Cristo se apresenta à igreja de Sardes dizendo: eu sou o dono das 7 estrelas. Eu tenho os 7 Espíritos de Deus. Então o Senhor Jesus está usando o mito da cidade para contradizer que na verdade Perséfone não tinha poder nenhum de dar a vida. Mas Jesus Cristo, por intermédio do apóstolo Paulo, em 1 Tessalonicenses capítulo 4, ele diz: porque os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Se em Perséfone você tinha que passar pelo submundo sozinho, Deus está dizendo: eu estou nessa luta com vocês. Se no culto de Perséfone você tinha que passar sem ajuda, Deus está dizendo: eu estou segurando a tua mão para que você consiga vencer.
E não existe ressurreição em Perséfone. Não existe ressurreição em Perséfone. Apenas em Cristo Jesus. Então Deus ele está usando um contexto da cidade de Sardes, olhando para Perséfone e dizendo: o culto que vocês estão adorando está errado. A adoração que vocês têm dentro do templo de vocês, dentro da cidade de vocês, está errada. Só que Deus ele também corrige, mas como ele também auxilia. E ele olha para a cidade e fala: só que tem alguns que não se corromperam. Era para você dar um glória. Tem alguns que ainda não se corromperam. E esses eu darei o direito de ressuscitarem primeiro. Agora olha para cá. Preciso levar isso aqui para um outro contexto. Abra comigo, por favor, Ezequiel capítulo de número 8. Versículo de número 3. Amém? E pôs a forma de uma mão, e tomou-me por um cacho da minha cabeça. O Espírito me levantou entre a terra e o céu, e me trouxe nas visões de Deus para Jerusalém. A porta do portão interno que olha em direção ao norte, onde estava o assento da imagem do ciúme, que provocava ciúmes em Deus. E eis que a glória de Deus de Israel estava ali, de acordo com a visão que eu vi na planície. Então o filho do homem me disse: levanta os teus olhos agora em direção ao norte. Assim que eu levantei, abaixa um pouquinho o fundo, por favor. Assim eu levantei os meus olhos para o caminho em direção ao norte. E eis que ao norte, no portão do altar, estava esta imagem de ciúmes na entrada. E disse, além disso, para mim: filho do homem, vê o que eles fazem, as grandes abominações que acontecem na casa de Israel, para que me afaste do meu santuário. Mas vira-te ainda novamente, e tu verás maiores abominações. E trouxe-me à porta do átrio, e quando eu olhei, um buraco na parede. Então disse: filho do homem, cava agora naquela parede. E quando eu tinha cavado na parede, eis uma porta. E me disse: entra, contempla e persevera as abominações que eles fazem aqui. Assim eu entrei e vi, e eis a toda forma de coisas rastejantes, animais abomináveis, e todos os ídolos da casa de Israel, retratados na parede ao redor. Olha para cá. Apocalipse capítulo de número 3 está dizendo de uma igreja que tem nome de que está viva, mas na verdade está morta. Ezequiel capítulo de número 8 vai falar que Deus, ele pega Ezequiel em visão, coloca numa fresta do templo e fala: o que você vê? Ele fala: eu vejo répteis, figuras, deuses estranhos a qual aqueles que estão dentro da casa do Senhor estão adorando. Aí Deus olha para Ezequiel e fala: pois é, dentro da igreja parece que está vivo, mas na verdade está todo mundo morto. Como o capítulo de número 9 é ação, 8 é ação, 9 é a consequência. Deus ele está olhando para aquelas abominações que estão fazendo dentro do próprio templo do Senhor, e está dizendo: não vai sobrar ninguém. Aí no capítulo de número 9 vai falar que Ezequiel ele olha para a banda do norte, e vê 6 homens com espada, que significa o ano profético da sitiação. E ele olha para aqueles homens com espada e fala: mata todo mundo, criança, jovem, adolescente, grávida, pode passar a espada. Só que a Bíblia vai falar que Ezequiel olha um homem com uma cinta,
que é chamá-lo de homem do tintureiro. Aí a palavra do Senhor vai falar que Ezequiel olha para o homem do tintureiro e fala: homem do tintureiro, pega a caneta, pega o pincel e vai aqui na igreja, vai no bairro do Leblon, vai na cidade de Suzano e faz uma marca da verdade naqueles que prevaleceram. Faz uma marca da verdade daqueles que olham com abominações as coisas que estão feitas dentro desse templo. Porque ainda eu levantei uma geração que não se corrompe, que não se prostra diante do mundanismo, diante das abominações que muitas das vezes invadem nosso templo, e Deus está dizendo: faz a marca da verdade nos verdadeiros. Faz a marca da verdade nos verdadeiros. Era para você estar dando glória. Faz a marca da verdade nos verdadeiros. Faz a marca na verdade nos verdadeiros. O que eu acho muito engraçado, irmãos, aquele templo que estavam cometendo abominações aos olhos do Senhor, deixa eu só caracterizar eles aqui para vocês, só para vocês entenderem. As pedras se encaixavam uma nas outras, eram revestidas com prata, com madeiro de cedro revestidas com ouro, chão e teto de cipestre, escada de samba e colunas de bronze. Quem olhava para aquele templo dizia: isto aqui não cai. Mas cai. Quando a glória de Deus sai, o ouro não mantém ninguém em pé. Quando a glória de Deus sai, o bronze não mantém ninguém em pé. Quando a glória de Deus sai, pode ter diamante, pode ter o que for de pedras preciosas, não mantém em pé quando a glória de Deus, ela sai. E veja que a ordem dos fatores está perfeita, porque a glória do Senhor, ela sai, vai para o Monte das Oliveiras, então os homens com a espada vêm. Só que Ezequiel observa algo, que quando eles chegavam perto daqueles que tinham a marca da verdade, não era que eles se retiravam, eles nem chegavam perto, eles olhavam e passavam longe. Só que olha para cá, é um erro muito grotesco falar para você que quem não foi para a Babilônia morreu no cativeiro babilônico. Alguns fugiram para o Egito, conseguiram fugir para outras cidades, só que grande parte foi no cativeiro babilônico. E tinha uma promessa. Qual era a promessa? A marca da verdade. E o que tem essa marca da verdade? E eu quero deixar algo muito claro aqui, que mesmo aqueles que têm a marca da verdade, Deus não os livra de passar por tribulações. Deus não os livra de passar por angústias. Deus não está te livrando de passar por perseguições. Só que eu preciso te provar algo nessa noite. Ezequiel 37, por favor. Ezequiel 37. A mão do Senhor estava sobre mim e me carregou para fora do Espírito do Senhor e me pôs no meio de um vale que estava sequíssimo. E me fez passar ao redor deles. E eis que eram muitos no vale aberto. Versículo de número 4. Novamente ele me disse: profetiza sobre esses ossos e dize-lhes: ó vós, ossos secos, ouvi a palavra do Senhor. Os ossos que estão aqui no capítulo de número 37 são os mesmos daquele que receberam a marca da verdade no capítulo de número 8, capítulo de número 9. E qual que era essa marca? Porque veja que o texto ele faz questão de dizer que eles estão com vida mesmo estando mortos. Percebeu?
Deus ele olha para o templo, abominações estão acontecendo dentro do templo, ele está dizendo, parece que está todo mundo vivo, mas na verdade está todo mundo morto. Só que Deus ele está olhando para os ossos sequíssimos e está dizendo, parece que está morto, mas na verdade está cheio de vida. Quem está entendendo isso aqui? Acharam que você estava morto porque só ficou os ossos. Mas olha para cá. Qual que é essa marca? Faz a marca da verdade nos verdadeiros. Faz a marca na verdade nos verdadeiros. Qual que é essa marca? Que sinal é esse? Veja. Esse sinal no hebraico é a letra Taf. Fala comigo, Taf. Taf é a última letra do alfabeto grego, do alfabeto hebraico, o Aleph Bet. E no judaísmo, os pastores que estão aqui podem me auxiliar nisso, a gente sabe que as letras, por si só, têm significados. Por exemplo, a Beit, que é a segunda palavra, ela é representada por o símbolo de uma casa. E a letra Taf no judaísmo significa a verdade. Só que para você entender a marca, eu preciso falar para vocês como que se escreve. A palavra Taf, a palavra verdade, tem por conjugação Emet. E como que se escreve Emet? Emet é um Aleph, um Mem e um Taf. E se explica na sua própria estrutura, porque Aleph é a primeira letra do alfabeto hebraico, Mem é a que está no meio, e Taf é a última. Então a verdade, ela significa a sua própria estrutura, porque a verdade, ela permanece no começo, no meio e no fim, para a glória do nome do Senhor Jesus. E qual que é o contrário da verdade? A mentira. E como que se escreve mentira? Mentira se escreve sheker. Se pronuncia sheker. E como que são essa palavra? É um sim, um kof e um het. Que no alfabeto hebraico, ela está em ordem alfabética e são as 3 penúltimas. Então olha para cá. Se explica também na sua própria estrutura. Por quê? Porque a palavra Emet, que é verdade, é a primeira letra, a no meio e a última. A verdade é aquilo que permanece no começo, no meio, e sheker são as 3 penúltimas. Ou seja, todo mentiroso, para se manter na mentira, tem que contar uma mentira atrás da... Está se explicando na sua própria estrutura. Aí eu olho para o livro de João, capítulo de número 14, versículo de número 6, e disse-lhe Jesus, eu sou o caminho, é o quê? E a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Cristo é a verdade. E Ele está olhando para aquele vale cheio de ossos, de ossos sequíssimos, e está falando, parece que está morto, mas na verdade está todo mundo vivo. Quem tem o símbolo da verdade aqui? Quem tem? Cadê os verdadeiros que não se prostram diante das coisas desse mundo? Cadê os verdadeiros adoradores que adoram a Ele em espírito e em verdade? Deus está aqui. Deus está aqui? Faz o sinal da verdade apenas nos verdadeiros. Faz o sinal da verdade apenas nos verdadeiros. Faz o sinal da verdade apenas nos verdadeiros. Deus, Ele pega Ezequiel, leva no meio de um vale de ossos sequíssimos. E o interessante desse texto é que fala que os ossos estão por cima do vale. Alguns historiadores dizem que do período da sitiação até esse período em que Deus ele toma Ezequiel
e leva para o meio do vale de ossos secos, passam aproximadamente 40 anos. Então imagina um vale de ossos que está ali durante 40 anos. Quem olha para aquele vale e fala, isso aqui é impossível de estar assim. Porque já era para a areia ter vindo e coberto os ossos. E não está só seco, está sequíssimo. Não tem mais nada aqui que possa fazer com que esses ossos revivam. Só que Deus, ele olha para Ezequiel e fala, poderia reviver esses ossos? Pode reviver novamente esse vale? E a resposta de Ezequiel é espetacular. Qual que é? Como, irmã? Tu sabes. Ezequiel não está fugindo da resposta. Ezequiel está dando a resposta certa. E o que Ezequiel faz? Ele tira os olhos e coloca nos ouvidos. Não, André, não estou entendendo. Ele tira os olhos e coloca nos ouvidos. Porque a fé vem pelo... É impossível você acreditar em algo que para você é impossível só olhando. Só que Deus, ele está falando com Ezequiel dizendo, posso reviver esses ossos? E Ezequiel está dizendo, Senhor, tu sabes. Ele está tirando aquilo que cega ele espiritualmente, está colocando no ouvido. Porque se ele ouvir a voz de Deus dizendo, profetiza sobre esse vale, ele vai profetizar e aqueles ossos vão reviver. Ele tira os olhos da cara e coloca no ouvido. O que é isso? Se Deus disser para mim que esse púlpito de latão, ele é de madeira, ele é de madeira, pronto, e acabou. Se Deus ele me dizer que esse teto é da cor preta, é preto, pronto e acabou. Porque não é só o meu olhar, é o meu ouvir que me aproxima. E Deus está dizendo, então já que você não está pelas vistas, Ezequiel, profetiza. Tem profeta aqui nessa noite? Cadê você? Pode profetizar para a pessoa que está do seu lado dizendo, vai ter restauração na tua casa. O teu filho não vai morrer nas drogas. A tua família vai ser restaurada. O teu marido vai vir aqui, você vai fazer um culto de ação de graças. Quando você chegar na sua casa, sente-se à frente do computador e comece a burlar um cartaz de ação de graça, dizendo, parecia que estava morto, mas como coluna de fumaça no meio do deserto. Deus, ele está trazendo a vida novamente para essa igreja. Deus, ele está trazendo vida novamente para a tua casa. Deus está trazendo a vida novamente para a tua família. Parecia que estava morto, mas como Jesus mandou, profetiza, 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 profetiza. Cadê os verdadeiros adoradores? Cadê os verdadeiros adoradores? Eu já posso ver no meu lado esquerdo adoradores de verdade. Eu já consigo ver adoradores do meu lado esquerdo com a marca da verdade. Eu já consigo ver do meu lado direito pessoas com a marca da verdade. Cadê os que têm a marca da verdade? Se coloque de pé, se coloque de pé. Irmão, esse vale não é para a tua morte. Como eu disse, Deus ele não vai te livrar de passar por tribulações. Deus não vai te livrar de passar pelo vale. Mas saiba que se Ele te fez uma promessa, Ele é fiel para cumprir. Porque Ele não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Parecia que estava morto. Quem sabe alguém olhou para a tua casa e disse, não vai dar em nada. Está indo para a igreja, está fazendo campanha, está fazendo jejum, está fazendo oração.
à toa, sacrifício de tolo. Quem sabe algumas pessoas estão olhando para dentro da tua casa e estão te condenando a você fracassar, a você dar errado. Mas eu vim aqui como profeta profetizar sobre esta palavra, que aquilo que ainda esteja morto vai reviver para a glória do nome do Senhor Jesus. Nai, vem louvar. Vem louvar, vem louvar. Deus, Ele conta com uma geração de verdadeiros adoradores. Deus, Ele conta com uma geração daqueles que têm a marca da verdade e ainda não se corromperam com esse mundo, mas são renovados pela renovação do seu próprio entendimento. A palavra, ela vai te transformar. A palavra vai te restaurar. A palavra vai trazer conforto para a tua vida e para dentro da tua casa. Nesse momento em que a Nayara vai começar a louvar, antes eu quero que você feche os olhos e ore de Deus juntamente comigo. Faça a sua oração do seu jeito. Eu não vou orar no microfone, mas eu quero ouvir a igreja orando. Eu quero ouvir a igreja orando. Eu quero ouvir essa igreja orando. Restaura seu povo, Jesus. Renova seu povo, Jesus. Quem está recebendo isso daqui? Quem está recebendo? Quem está recebendo essa palavra? A tua casa não vai morrer. O teu filho não vai morrer. Profetiza para quem está do teu lado. Profetiza. Profetiza a vida. Profetiza a cura. Profetiza a restauração. Deus está aqui. Se tentam destruir-me, zombando da minha fé e até tramam contra mim. Querem entulhar meus poços, querem frustrar meus sonhos e me fazer desistir. Ninguém vai apagar. Mas quem vai apagar? Ninguém vai apagar. O selo que há em mim. Você é predestinado a vencer. Deus te escolheu. Que Ele me Deus fez. E quem vai me impedir? Se decidir estou, pois quem me prometeu é fiel pra cumprir. O meu Deus nunca falhará. Eu sei que chega a minha vez. Minha sorte Ele mudará diante dos meus olhos. Se tentam destruir-me, zombando da minha fé e até tramam contra mim. Querem entulhar meus poços, querem frustrar meus sonhos e me fazer desistir. Mas quem vai apagar o selo que há em mim? A marca da promessa que Ele me fez. E quem vai me impedir? Se decidir estou, pois quem me prometeu
é fiel para cumprir. O meu Deus nunca falhará. Eu sei que chega minha vez, minha sorte Ele mudará diante dos meus olhos. Eu tenho a marca da promessa. Eu tenho a marca da promessa que Ele me fez. Eu tenho a marca da promessa. Eu tenho a marca da promessa que Ele me fez. Eu tenho a marca da promessa. Eu tenho a marca da promessa que Ele me fez. Eu tenho a marca da promessa. Eu tenho a marca da promessa. Mas quem vai apagar o selo que há em mim? A marca da promessa que Ele me fez. E quem vai me impedir se decidir sou? Pois quem me prometeu é fiel para cumprir. O meu Deus nunca falhará. Eu sei que chegará minha vez, minha sorte Ele mudará diante dos meus olhos. Aleluia. Deus abençoe. Obrigado, nosso irmão André, que sempre que pode estar nos ajudando.